Relargada Podcast começando. O meu convidado de hoje é ninguém menos do que o atual campeão do campeonato overall da NASCAR Brasil, Alex Sage, que venceu esse campeonato no ano passado em dupla com o Gabriel Casagrande. Alex, obrigado pela sua presença aqui. E, bom, já vou começar fazendo a primeira pergunta. O que está sendo mais difícil em 25 para fazer a manutenção desse título? Bom, boa noite pessoal do Relargada. Bater um papo aí, contar um pouco sobre o campeonato do ano passado e esse ano. Respondendo, acho que o campeonato esse ano tá subindo, né, a dificuldade. Acho que a chegada de novos pilotos, né, a chegada de nomes, né, com pilotos renomados no automobilismo brasileiro, a chegada das equipes, né, a divisão dos carros da NASCAR por equipes, acho que isso vai tornando o campeonato mais desafiador. Então a barra está subindo. Então acho que agora tipo, e para você estar bem no campeonato, que foi uma coisa que a gente fez no ano passado, você tem que ser constante. Você não pode não completar corridas, você tem que fazer resultados em todas as etapas, todas as corridas das etapas. Então, esse ano tá mais complicado, né? Acho que nas 3 primeiras etapas, até essa quarta aí, agora a gente não teve os resultados que a gente estava buscando. Então, acho que pro campeonato ficou mais difícil. Então, agora é a gente voltar só à performance que normalmente a gente faz, de completar a corrida, de estar nos pontos sempre, e para a gente conseguir melhorar no campeonato agora. Bom, é interessante você mencionar que precisa ter uma constância, precisa completar corridas. O convite para essa live surgiu a partir de uma resposta que você me deu lá na última etapa em Tarumã. E infelizmente eu perdi o áudio dessa resposta, tive um problema no microfone. Então vou refazer a pergunta para você. Nessa segunda corrida de Tarumã, você não completou a prova porque teve um acidente bastante forte, acabou envolvendo Vitor Gens, Nick Monteiro. O que passa na cabeça do piloto quando sofre um acidente tão forte como esse? Ali na hora é muito rápido, né? Então não dá nem tempo de pensar em muita coisa. O que eu queria ali naquele momento era, quando eu fui para a grama, eu achei que eu ia conseguir voltar, porque eu acabei, quando eu entrei na grama, eu entrei reto na grama, né? Então eu achei que eu ia conseguir entrar na grama e sair dela e mantendo ali a velocidade. Mas como choveu muito no dia anterior, ficou bem molhada a grama e ali não é nivelado, né? Ali tem bastante irregularidade. Então, quando eu estava na grama, eu acelerei, ele quicou e voltou para dentro. Então, quando eu fui para o meio da pista, o que eu queria era tentar parar de frente, né? Porque é menos área ali para tentarem me evitar. E aí, só que na última hora eu estava tentando segurar, e aí o carro acabou virando, e o Gens tentou passar ali pelo muro, e infelizmente não conseguiu evitar a batida. Então ali eu dei sorte, né? Porque acabou pegando só na parte traseira do carro, então eu consegui evitar que eu fosse acertado, porque depois que o Gens me acertou, o Nick Monteiro acabou acertando pela frente, e aí isso acabou. O carro até funcionou depois, né? Depois que me bateu, até deu. Como eu não deixei o carro morrer, o carro estava funcionando. Eu falei, putz, será que eu volto? Aí eu vi o carro do Geis pegando fogo, só que estava longe. Eu estava tentando ir para ver se eu conseguia ajudar, mas eu vi ele saindo do carro. Eu falei, bom, então eu vou tentar voltar. Mas aí quando eu falei no rádio, eu falei, o carro tá funcionando. Aí eles falaram, cara, para que o carro tá pela metade. E aí depois que eu saí, eu vi. Mas ali na hora você, né, depois que acontece tudo, eu vou ver se tá bem, né? No caso, ali na hora eu falei, bom, o carro tá funcionando, acho que eu vou voltar para a corrida. Mas aí, mas tudo bem, né? Porque acabou tendo um safety car e acabou em safety car mesmo, não teria feito diferença. Então, mas ali na hora é só você tão rápido que não dá nem tempo de pensar, você só vê assim, tô inteiro, tô bem, e ver se os outros estão bem também, e aí a gente ou segue a corrida ou acaba, né, pensando no que aconteceu, né, como que aconteceu, onde que poderia ter evitado. Deixa eu dar boa noite para um pessoal que está entrando aqui. Henrique, Luiz, a Babi,
pessoal do Auto Blocos, Felipe Toso. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Bom, um momento que eu tive a felicidade de capturar foi justamente o momento que você passou ali, conversou com o Gens. Eu também falei com o Gens, também perdi a resposta dele pelo mesmo problema no microfone. Deu para ver que ele estava bastante abatido, né? Essa etapa de Tarumã é bastante especial para ele está correndo em casa. Mas você foi lá, conversou com ele, bateu um papo, se desculpou. É uma atitude muito bacana e que a gente não vê muito assim no meio do automobilismo, né? Eu acho que ali, na verdade, eu estava na preocupação de ver se ele estava bem, porque eu vi o carro pegando fogo, né? Depois de uma batida, né? Sabia que a batida tinha sido forte. E na hora que eu fui falar com ele ali, ele estava meio atordoado ainda, né? Não sabia nem de onde tinha vindo. Então eu falei com ele na pista, ele falou que estava bem. E aí depois eu fui lá no box falar com ele, porque apesar de não. Porque uma coisa é você ir lá e pedir desculpa por um toque, né? Às vezes você foi lá, deu um toque e acabou errando. E aí, com aquele piloto e pedir desculpa, eu acho que acontece mais. No caso, eu fiquei mal ali por ter estragado a corrida, né? Tanto minha, quanto a dele, quanto a do Nick. Então, mas ali é que eu acho que assim, o certo é o certo, né? Então eu acabei atrapalhando a corrida dele, o mínimo, né, que eu posso fazer é ir lá pedir desculpa. Mas ele tava bem, ele sabe que foi, né, foi coisa de corrida. Não foi algo de propósito, não foi algo de você fazer algo que meio louco, assim, de não calcular, de fazer algo muito arriscado. Não, foi uma curva que o carro acabou saindo de traseira. Quando eu fui corrigir ali, ele foi corrigir, acabei corrigindo em cima da zebra e já estava molhado e o carro acabou puxando para grama. Então, ali, né, sendo piloto, né, o profissional que entendeu que era uma questão de acidente de corrida e segue o jogo, né? Você estava fazendo uma corrida muito boa, né? Você e o Martelli, que estava on fire naquele final de semana, vocês estavam com uma disputa bem legal e você largou na ponta, né? Eu até lembro que você comentou, você tinha falado para o Júlio, tua dupla esse ano, né? Ou tu ganha a primeira corrida, ou tu faz uma pole ali para a gente conseguir pontuar bem nesse final de semana. Então, realmente, acabou estragando não só a corrida deles, do Nick e do Vitor, como a sua também. Pois é. Mas aí eu estava dando uma olhada aqui nas tuas coisas e eu percebi que você também tem o recorde do pior acidente da NASCAR Brasil. E daí você saiu desse acidente mais preocupado com as tuas câmeras do que com o teu estado. Foi em 2021, né? Foi em Londrina. Eu tava acho que tava disputando a posição com o Dudu Trindade, que era um piloto que corria com a gente, e tava faltando 2 minutos para acabar a prova, e eu vim atrás dele. A gente fez a entrada ali da reta pop, eu vim atrás dele. Só que quando você tá no NASCAR, como ele é um carro muito, né, baixo no chão, se você for ver pelas onboards dos outros pilotos que mostraram ali, do Gui Bax hoje, mostrou de como é que ele desviou do acidente, quando você está atrás do carro que está na frente, você não consegue enxergar o que está em volta, né? E quando eu vim em cima do Dudu, que eu estava para chegar ali no bacião, quando eu fui puxar para a esquerda, tinha um carro parado, né, ali do lado esquerdo. E ele estava abandonando a prova, só que ele não tinha encostado completamente na pista. As bandeiras também não deram, né, não avisaram que tinha um carro ali. E foi na única prova que eu tive que o rádio não funcionou. Meu rádio tinha dado problema na hora da entrada, então o Marcelo, que era minha dupla na época, não conseguia falar comigo. Então, quando eu saí, eu acabei pegando o carro em cheio. Eu estava ali no final da reta ainda, então estava ali 180 por hora. E aí eu acabei acertando o carro em cheio. E aí eu acabei rodando, a porta voou e tal. E aí eu acabei acertando o carro. Um outro carro que estava parado, que tinham 2 carros parados, eu acabei acertando outro carro. E o curioso é que o carro que estava parado na frente, que eu acabei acertando, foi do Paulo Salustiano, que foi justamente o que sofreu o acidente da Truck, né, que foi antes da nossa corrida, que também foi um acidente impressionante. E aí eu acabei acertando ele naquela corrida, e ele acabou até ganhando, porque ele estava
liderando a prova, e aí ele teve um problema e estava abandonando, aí eu acertei ele, como deu bandeira vermelha, valeu o resultado da volta anterior, então ele acabou ganhando a corrida. E então aí a gente teve um super acidente aquele dia, e né, nesse final de semana a gente teve os dois, né, de novo no acidente. E ali realmente, ali também é a mesma coisa, assim, como foi muito rápido e eu acabei, como o carro da NASCAR você senta no meio, né, e você não acaba não sentando do lado esquerdo, eu acabei né, sofrendo menos na hora da batida, porque não pegou em cheio, né, pegou meio de canto. Então eu acabei acabou sendo muito rápido. Quando eu saí do carro, eu queria pegar as minhas GoPros que tinham voado, e aí, porque eu não tinha a dimensão do tamanho do acidente, e aí tanto que depois aí apareceu a ambulância, viu todo mundo, preocupado, né, e aí eu falei, depois que eu fui ver o carro, fui ver o vídeo e tal, aí eu acabei vendo, né, o tamanho, tipo, que poderia ter sido muito sério, poderia ter machucado, mas ali na hora eu não tinha percebido a gravidade do acidente. E o que que passa na cabeça, assim, quando você cai na real, você vê que foi um acidente forte, tanto esse de 2021 como agora, na última etapa em Tarumã. Como é o processo mental para você entrar novamente num carro e sentar o pé de novo? É o que eu falei, já me perguntaram sobre isso, e o que eu falei foi o seguinte, eu acho que quando você sofre um acidente, né, um piloto sofre um acidente, acho que o que ele mais quer fazer é voltar, né, se ele está bem, se ele está em condições, é voltar o mais rápido possível para um carro, né, para poder acelerar, evitar qualquer coisa, qualquer trauma, qualquer coisa que possa atrapalhar o rendimento. Como eu não, nas duas vezes eu não tive nenhuma lesão, não me machuquei, não tive nenhum momento de apuros ali, porque as duas vezes eu bateu forte, o carro bateu, eu peguei e saí. Lá dentro foi bem mais tranquilo, né, do que lá pelas imagens. Então, ali eu não acredito que vá ter algum problema, assim, porque se você você vai lá, tá fazendo a 1 de Tarumã, você escapa na 1 e bate ali, então você fica ali traumatizado com aquela curva. Então, talvez na próxima vez que você vai passar ali, você não vai, você vai mais devagar e até você voltar no ritmo, né? Ali no meu caso, o carro estava muito bom, a gente estava na briga, né? Então eu larguei bem nas corridas, consegui defender, aí o Martelli largou melhor na terceira, acabou me passando. E aí na outra volta eu fiquei atrás dele, eu vim mais rápido até, só que ele estava por dentro, eu não tinha o que fazer, aí o Thiago Camilo aproveitou disso e me passou, mas a gente tava junto com eles. Então eu tava gostando, tava divertido assim a corrida, né? Então quando eu entrei ali, eu acho que acabei dando mais pé porque eu tava na empolgação de passar, e aí eu acabou espalhando um pouquinho e ele traserou. Se ele não traseira, ele tava ali junto com na intenção de passar mesmo. E aí eu fiquei mais ali pensando putz, que pena que acabou dando isso, porque né, os dois resultados anteriores não tinham sido bons para mim, e aí faltava 2 minutos para acabar, então a gente ia chegar bem nessa corrida, e aí infelizmente acabou não dando, mas aí o pensamento ali não, agora é para ir para Cascavel, é chegar lá e evitar, né, evitar qualquer batida, evitar qualquer problema para voltar a chegar nos pontos, para voltar a ter resultado. Essa próxima etapa de Cascavel vai ser noturna e vai ser uma prova de longa duração, não vai ser sprint, né? Ela vai ter acho que 1h10 de duração. Você já teve uma experiência nas 1.000 milhas, né? Como que foi dirigir? Primeiro, eu acho que você pilotou um protótipo, se eu não me engano. Como foi dirigir, pilotar esse protótipo e à noite durante as 1.000 milhas? Eu acho que a diferença ali vai ser que, acho que pelo que eu vi, Cascavel está bem iluminada desde o ano passado, eles fizeram uma iluminação bem legal ali no autódromo então vai ter uma visibilidade boa mesmo à noite, né? Eu acho que a corrida se não mudou o formato, eu acho que vai repetir ano passado, que você tem a primeira corrida e todos os carros param no box ali, quem tiver que trocar de piloto troca e já sai de novo para
meio que a segunda parte da corrida, né? Então, mas tem, acho que até ano passado a pontuação era uma pontuação para a primeira e uma pontuação para a segunda. E aí, então ali, só que no passado foi de dia, então vai ser uma etapa legal, assim. O das 1.000 milhas, eu corri de um protótipo MRX, né, na equipe do Leandro Totti, e foi uma experiência bem legal, assim, eu nunca tinha andado, Interlagos, ele tinha uma iluminação, mas né, por ser uma pista maior, ainda era um pouquinho, a visibilidade não era tão boa assim, mas aí você coloca a viseira para parte da noite, você consegue ver um pouquinho melhor, mas ali é um desafio, porque como 1.000 milhas tem muitas categorias, né, diferentes categorias, o nosso carro ali era de final de reta, ali ele era um dos mais rápidos, né, eu acho que no geral ele era o segundo, terceiro mais rápido da pista, só que tem muitos carros ali que são carros de categoria de marcas, né, então são carros que têm menos potência e tem que frear um pouco antes. Então, na hora da freada, você está ali a 230, 240, os carros estão ali a 180, 190, e na hora da freada você ainda freia mais dentro, né? Então, na hora de frear, você tem que frear e ainda desviar dos outros carros. Então, acabei fazendo 2 stints ali, um era das 4:30 da manhã às 6, e depois um outro das 7:30 às 9, né? Então, é bem cansativo, né? Ainda mais que o nosso carro, a gente acabou não fazendo banca, porque a gente tinha muita diferença de tamanho, então a gente acabava sentando na lata mesmo, então ali chega uma hora, dava uma cãibra ali na perna e tal, mas aí a gente aguentou. Mas a experiência foi muito legal. No final a gente ficou em terceiro no geral e ficou em segundo na categoria de protótipo P1, né? Então foi bem bacana. Foi a única experiência que eu tive ali, mas foi bem legal ter participado. Cara, você tem uma carreira no automobilismo que não é exatamente convencional, vamos dizer assim. Acho que você comentou que até 8 anos atrás você ainda estava correndo de kart com a galera, entre aspas. Você viu um panfleto da Fórmula Inter lá em Interlagos, falou, por que não? E aí você andou de Fórmula Inter, acho que andou de Fórmula Delta, andou de HB20, correu de 1.000 milhas, tá na NASCAR desde 2019, e tudo isso num curtíssimo espaço de tempo, né? Então você não é nem aquela molecada que começa lá de trás e vem subindo, e também não é aquele gentleman driver que começou depois de estar muito bem encaminhado na vida, fez tudo que tinha para fazer e falar, agora eu vou tirar um lazer na pista. Conta pra gente por que isso, né? Eu sei que você é muito fã do Senna, mas por que naquele momento e por que você continua fazendo isso até hoje? Eu acho que realmente, né, minha carreira ela é um pouquinho diferente, e tem o fato, né, tipo, de estar disputando, né, um campeonato, né, do tamanho da NASCAR, estar na categoria principal, ter conseguido ganhar o campeonato no passado, mas não viver disso, né, porque eu tenho o meu trabalho, né, eu trabalho ali CLT das 9 às 6, e então ali naquele momento foi isso que você falou, né? Falou assim, por que não, né? Sempre é algo que eu sempre quis e sempre deixava para depois. Depois eu vejo isso, agora não vai dar, eu tenho outras prioridades. E aí um momento eu parei e falei, cara, vou tentar. E aí gostei, mas aí eu falei, né, de vontade de disputar uma corrida, disputar o campeonato, mas eu achei que só valia a pena se eu tivesse condições de disputar, né? Eu não queria entrar lá para ficar andando lá atrás, para ficar tomando 5, 10 segundos dos outros pilotos, aí não tinha, né, não era para mim aquilo. Eu falei, bom, quero ver se eu tenho condições. E aí, na primeira corrida eu acabei indo bem, né, fiz a pole, cheguei em segundo, falei, bom, pelo menos dá para disputar aqui. E eu entrei no campeonato. E aí eu acabei ganhando, né, na Fórmula Inter, acabei ganhando o Campeonato Paulista em 2019. Aí, a Delta eu corri uma etapa uma vez, a HB20 eu corri outra etapa, eu já corri na H-Racing, na Super Turismo, já experimentei outras categorias, mas de campeonato mesmo eu acabei fazendo da Inter, né? Fiz dois campeonatos inteiros lá,
E aí, em paralelo, em 2019, fiz junto com a Sprint Race, que era o nome o antigo nome da NASCAR atual. E aí, em 2020, eu acabei ganhando, a gente ganhou na categoria Pro M, né, ganhamos o Campeonato Nacional da Sprint Race na categoria Pro M, e aí eu subi para Pro. Aí, na verdade, eu continuo fazendo porque é complicado, né? Quando você gosta de automobilismo, você entra e consegue, é difícil de sair, né? Às vezes eu falo, né? Todo ano eu falo que esse ano vai ser meu último, porque os valores são altos, né? É difícil ter essa parte de patrocínio, e aí eu sempre falo que vai ser o último, porque os valores sempre acabam subindo, sempre tem alguma coisa. Aí a gente consegue dar um jeito, consegue espremer um pouco daqui, um pouco dali, acaba correndo. Aí fica naquela, né, não devia ter fechado versus vale muito a pena. Mas é isso, quando você consegue um resultado legal, uma vitória, um campeonato, aí você fala, cara, eu sempre quis isso, nasci para isso, e aí você vai fazendo umas loucuras. Então, o que eu faço, né, comparado, assim, ver, assim, versus, tipo, o quanto que eu ganho no ano versus o quanto que eu já consegui de patrocínio versus o quanto eu gasto para isso, é loucura. Se botar no papel é loucura, mas é um negócio, né, a paixão, né, da minha vida, assim, que eu sempre gostei, sempre quis fazer, e só de né, de viver isso, para mim, vale muito a pena, né, de você começar ali na Fórmula Inter, que é uma categoria regional, e depois você vai subindo, aí você ganha, né, você disputa uma NASCAR, aí você disputa do lado, né, junto com nomes, né, então ano passado eu ganhei com o Casagrande, mas esse ano tô correndo com o Júlio Campos, já corri com o Beto Monteiro, né, corri com o Marcelo, então eu tive grandes duplas aí, e correr com grandes nomes, agora tem lá o Barrichello, o Cacá Bueno, o Thiago Camilo, o Ricardo Zonta, o Galide, tem vários nomes aí renomados, e você está disputando ali, para mim é loucura, né? Porque eram caras que eu via na TV quando era mais novo, e agora estou ali correndo junto com eles, e, e aí você ganha o campeonato, aí eu vou lá, né, a gente ganhou o campeonato no passado, aí vai receber o prêmio lá em Charlotte, lá no museu da NASCAR americana, então isso para mim é meio vivendo um sonho toda vez, né, toda vez que vem uma etapa, toda vez que acontece uma coisa, isso para mim é de outro mundo, assim, né, uma coisa que eu não imaginava que ia conseguir fazer, mas enquanto eu faço, eu vou fazer minhas loucuras aí para se manter neste mundo. Que é um mundo bem cruel em relação a essa parte financeira, assim, mas no final acaba valendo a pena. Tem uma palestra que você dá que você começa falando um pouco, né, da sua paixão pelo automobilismo e você lança essa piada, né? A melhor maneira de ficar milionário no automobilismo é começar bilionário. Bilionário. Exatamente, porque se você não tem um apoio ali, se você vai pagando do bolso mesmo, você só tem a perder financeiramente, assim, né? Lógico que tem muita gente não, né? Pouca gente que acaba conseguindo se sustentar ali sem gastar um real, que para mim é o meu grande objetivo que eu tenho, e aí eu acabo contando, assim, como é sofrido, como você tem, aí você acaba fazendo escolhas, né? Você tem que escolher, eu quero trocar de carro, eu quero viajar, eu quero mudar de casa. E aí tem coisas que você precisa, né? Tem escolhas, cada escolha acaba tendo uma renúncia ali, né? Então eu prefiro, né, focar nessa parte de conseguir correr a essas outras escolhas. E aí, realmente, mas sabendo disso, sabendo que uma hora uma hora consegue um valor de alguma empresa que ajuda, mas tem horas que isso não é 100% certo, né? E não é para mim que não tem essa carreira de viver disso, muito mais, né, até os próprios pilotos que vivem disso estão sempre na luta para conseguir, porque nunca é a certeza do ano seguinte é complicado, né? Bom, uma das coisas que eu ia te perguntar era sobre esse sentimento de representar a NASCAR Brasil lá em Charlotte. Como foi essa viagem? Como rolou esse convite? É porque você ganhou o overall também?
em geral, como foi essa viagem para você? Qual foi o sentimento de estar lá? Foi fantástico, assim, eu fui convidado justamente por ter ganho o campeonato overall, né? Então aí foram convidados eu, o Gabriel pela categoria Brasil e o Vitor Andrade pela categoria Challenge, né? Que ele tinha ganhado no ano passado. Só que o Vitor teve um problema com o visto e o Gabriel tinha a final da Stock, né? Na semana próxima, na seguinte ali. Então eu acabei indo sozinho, né? Não, acabei não indo com ninguém aqui do Brasil. E aí quem me recebeu lá e ficou lá comigo é o pessoal da NASCAR Internacional que cuida das categorias. E ali de estar no evento foi espetacular, né? Porque o evento, as festividades ali começam já na quinta e tem um jantar que você vai conhecendo as pessoas, aí você vem na sexta, você faz um ensaio, então eu tive a oportunidade de conhecer. Opa, tá me vendo aí? Peraí. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, agora foi, desculpa. Agora foi. Perdão. Então, então ali você tem um ensaio, né, do evento. Então eu fui lá, eu tive a oportunidade de conhecer o Joey Logano. Aí fui lá, conheci o Joey Logano e é legal assim que não te apresenta como um fã, não te apresenta, ó, esse aqui é o campeão da NASCAR Brasil, esse aqui é o campeão da NASCAR Estados Unidos, e aí a gente bateu um papo super legal ali. Depois, aí tem um evento, né, de black tie, que você vai lá, e tem um evento na sexta, é um evento que tem todos os campeões das categorias, tem as regionais e tem as internacionais, né, Brasil, Canadá, México, Europa. Então, aí você vai lá, sobe no palco, é um evento super bacana, e aí no dia seguinte tem o evento que aí são os campeões de lá, né, da Truck, da Xfinity e da principal, né, da Cup. E aí foi lá, aí eu conheci o Danny Hamlin, eu conheci o Jeff Gordon, né, de bater papo com eles. Tive a oportunidade de ir numa das equipes da NASCAR lá, então o Richard Petty, o presidente da NASCAR. Então o evento foi bem legal. Você vai com um nome de campeão, né? Você carrega esse título ali. Então aí teve a parte, tem uma área ali no museu da NASCAR que é o Hall dos Campeões, né? E aí tem no muro assim o nome de todos os campeões de todos os anos, de todas as categorias. E aí você lá tem um evento uma das cerimônias que você vai lá e tira lá a fitinha e seu nome tá lá. Então o nome tá lá para a história, né, para sempre ali como campeão. Então foi muito gratificante ir lá, né, e de conseguir representar o Brasil ali. Né, depois eles levaram para conhecer o escritório da NASCAR lá, como é que funcionam as coisas. Então é uma estrutura gigantesca, né? Então foi fantástico. E aí eu até falei lá depois, aqui, quando eu voltei, de falar assim, se você está na disputa ali do campeonato, ali é um incentivo extra para você disputar o campeonato, era conseguir participar, né, poder participar e ser convidado para ir lá, porque vale muito a pena, é uma experiência que vai ficar na memória aí para sempre. É uma coisa até meio absurda do lado positivo, né? Você acho que tá com 42, não sei se já fez 42 41, anos. 41. Acabei de fazer 41. Segurar. Começou no automobilismo sério há 8 anos e de repente você já está lá no Hall da Fama da NASCAR, né? Uma coisa bastante incrível. E fora isso, você também ganhou um capacete de ouro, né? Sim, esse aí é por ter, né, ganho o campeonato da NASCAR no ano passado. Aí, tanto eu quanto o Casagrande ganhamos, né, o capacete de ouro pelo campeonato. Então também é outra coisa, assim, não é na categoria, não é nas categorias que tinham lá de melhor piloto do ano, considerando todas as categorias, mas era algo que eu sempre, né, quando eu assinava ali a revista Racing, que eu via ali o capacete de ouro, né, eu sempre achei muito legal, né, ver quem que ia ganhar e tal. E aí você ganhar um desses, assim, também é um negócio, né, que é muito doido, né, de falar, cara, eu tava brincando de kart com meus amigos, kart indoor ali, e 8 anos depois
receber um título desse, né? E, cara, como é que foi? 8 anos. 8 anos já é um tempo curto e você começou depois dos 30, então não é exatamente aquela idade que é tudo muito fácil de aprender. Como que você fez para pegar as coisas tão rápido? Não sei se ficar muito tempo no simulador ou se sentou lá, começou a funcionar do nada. Cara, eu fui ter simulador depois. Hoje em dia eu nem tenho, nem tá comigo, assim, o simulador. Eu acho que até precisava ter para usar mais, assim. Mas eu sempre, puta, não sei nem explicar, assim. Eu sempre gostei de corrida, né? Sempre gostei e eu corria sempre de tudo, assim, né? Então, tudo que eu tinha de videogame era corrida e era vídeo, vai ver filme de corrida. Eu tinha bicicleta lá, fazia bicicleta lá no prédio lá, era corrida. E aí, desde pequeno, era toda vez que eu tinha oportunidade de andar de kart, eu ia e, cara, e aí as coisas aconteceram, porque aí de 2012 até 2017 eu disputava campeonato de kart indoor lá na Granja, mas era essa experiência que eu tinha, então, tanto que quando eu fui lá andar na Inter, e aí rolou a primeira etapa, que eu acabei acertando uma curva lá, que aí foi onde fez a diferença de eu conseguir ser o primeiro, e aí perguntaram, como é que você fez? E eu falei, cara, não sei, tipo, não tenho ideia de como explicar. Eu acho que eu tinha noção, né, de fazer, sabe, tomada de curva, você frear mais dentro, mas é aquele negócio que eu sempre falava, assim, putz, cara, eu nasci pra isso, eu sabia que ia dar certo, porque eu sempre falei para os meus pais, vocês deviam ter investido, porque ia dar certo, então, mas era mais isso, não, pegar a mão foi, acho que você vai aprendendo, né, até eu tive a oportunidade de andar com pilotos de nome, então você acompanha, você vê a telemetria, vê onde você pode melhorar, onde eles estão freando, para eu poder frear também, onde que eles aceleram, como é que eles fazem o setup do carro que eu posso aproveitar. Então, eu acho que é onde dá para você aprender, para você melhorar, porque o resto vem eu acho que foi muito ali no começo de instinto, né, de aprender, porque realmente, assim, quando eu fui para pista ali, né, no Inter, num campeonato, para disputar, né, quando eu entrei na minha primeira corrida da Inter, eu tinha feito, tinha andado 3 sessões de treino para poder fazer a carteira de piloto, mas não tive nenhuma aula prática nem nada. A única coisa que eu lembrava, se acontecer de você, meu grande medo ali na hora era, se você rodar, pisa na embreagem, porque para não deixar o motor rodar para trás, porque aí quebra o motor e aí o prejuízo do motor é um absurdo. Então eu só tinha isso na cabeça, mas ali de andar ali na pista, que era com embreagem, né? Era bem raiz, né? Era câmbio H. Então acho que foi mais instinto mesmo que eu acabei pegando a mão. Bom, a gente já está mais ou menos ali no tempo que a gente combinou, mas eu ainda queria falar sobre um outro assunto que muito provavelmente é um hobby que você tem, a música. Você é vocalista, acho que em 2 bandas, né? E Tem nada sério, assim, é mais de brincadeira. Agora, uma tá meio em pausa aí, eu tenho uma, assim, que o pessoal tá ensaiando, e a gente acaba, quando a gente consegue juntar mais, a gente ensaia sempre, semanal, mas quando o pessoal viaja muito, a gente acaba dando umas pausas, mas a gente já fez um show e tal, é isso, assim, mas também é a mesma coisa. Nunca fiz aula de canto, nunca fiz nada, não me acho um cantor, eu sou vocalista, porque como é de rock, é um negócio mais que grita mais, eu sei as letras, então não falo assim, você é cantor, tá, cara, não tenho uma voz muito para cantor assim, mas eu sei gritar lá, eu sei as letras, então eu acabo se divertindo, acabo, né, me divertindo um pouco ali. você já está com essa banda ou na música há quanto tempo? É pouca coisa também, tipo, eu tenho e assim, eu sempre tive banda no colégio,
desde o colégio, assim, já, sabe, brinca, faz festival no colégio, faz, aí junta com os amigos, faz outra banda, aí no trabalho tem banda ali também. Então, eu tava vendo, assim, querendo ou não, eu não tenho experiência, não sou também um profissional, mas eu já toquei no Hangar 110, que é uma casa de show aqui que é famosa pro um meio assim, meio punk rock. Já cantei na Casa Natura, na abertura de festa de fim de ano na minha empresa, teve oportunidade. Fiz show no Manifesto, que é outra casa aqui também, aqui no bairro do Itaim. Então, essas bandas eu tenho há 2 anos, no máximo, 2, 3 anos, mas é mais um hobby mesmo do que uma coisa mais séria. O Hangar e o Manifesto Sim, conheço bem, já tive minha fase de me apresentar também. Não cheguei a me apresentar no Hangar, mas no Manifesto sim. São casas bem antigas aqui de São sim, Paulo, sim. bem tradicionais, né? É. Muito legal. Bom, acho que para a gente finalizar, só voltar um pouquinho lá para o tema da NASCAR. Bom, como a gente comentou agora, a próxima etapa vai ser Cascavel, uma etapa noturna, mais de 1 hora de duração. E esse ano também vai repetir ano passado, o circuito oval lá em Curvelo. Queria te perguntar como foi essa corrida em Curvelo, como foi a sua experiência no oval e como está a sua expectativa para essa etapa. Boa. O ano passado foi bem legal, assim, o oval ali, né, ele tem, é o primeiro oval que tem, né, com inclinação de curva, então é bem desafiador fazer, não tinha tanta noção, assim, de você entrar na curva e você não conseguir ver o final, mas você tem que dar o pé para sair rápido e passando perto do muro, então é uma experiência que a maioria dos pilotos ali não tinha, então no começo foi bem, a expectativa estava alta, o pessoal estava meio, e aí onde você acelera, onde você conseguiu frear, onde você conseguiu acelerar. Ali o ponto, o único ponto, eu não sei se vai haver mudanças ou não, que ali na curva, porque tem uma curva que é inclinada e uma curva que não é. Então a curva inclinada, é, ela não é uma curva, né, ela não é uma curva única, assim, né, uma inclinação única. Ela tem uma das faixas é uma inclinação, a faixa do meio é outra e a faixa de baixo é outra inclinação. Então, é muito difícil de você entrar lado a lado e conseguir ter uma disputa. Geralmente, o carro que está na faixa de cima vai acabar indo mais rápido. Então, ali fica bem difícil de ultrapassar. Eu acho que ali, no final, é quem erra menos e quem fica na pista e quem consegue ali explorar a freada da curva 1. Então, mas a corrida foi super legal, assim, acho que esse ano deve mudar um pouco o formato. No passado era a categoria, a Brasil fazia uma corrida, a Challenge fazia outra, depois no final juntava. Então não sei como vai ser o formato desse ano, mas deu para ver que dá para ter a corrida com todos os carros e ali na minha corrida eu estava terceiro até 2 voltas pro final, e aí na hora de uma relargada o primeiro acabou freando, eu não consegui frear, né, quando não consegui parar, acabei acertando ele, cheguei em sétimo, e aí a gente estava, o Casagrande largou de 13º, e aí a gente estava, pelas contas, a gente ia eu ia conseguir levar o overall se a gente chegasse, né, sem zerar a pontuação, mas a gente estava, a Special Edition, né, que incluía essa corrida, a gente achou que ele estava meio perdido. Mas aí o Casagrande veio, passou um, passou dois, passou três, veio passando. E aí eu falei, bom, acho que ele chegou em terceiro, depois que foi terceiro lugar. Eu falei, cara, pelas minhas contas aqui, a gente vai ganhar a Special também. E aí foi isso, assim, a gente ganhou a Special Edition, o geral da Special, e ganhou o overall, né, que é a soma, né, do campeonato nacional com o da Special. Então, pra gente foi ótimo, né? No final a gente acabou ganhando os 2 campeonatos que a gente estava disputando ali. Então, foi bem legal, assim. Acho que é uma etapa bacana, a pista é divertida. E acho que a expectativa é tentar, né, repetir o resultado geral, mas, né, e eu tentar melhorar ali versus o ano passado. Maravilha.
Bom, acho que a gente pode encerrar por aqui. Obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer enorme bater esse papo com você. Foi ótimo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aí, pessoal, que assistiu. E também, sempre que precisar, só chamar que a gente aparece. Maravilha. Até mais. Valeu, tchau, tchau.